Estou novamente aqui resolvendo uma questão postada pelo Felipe Guizório do Universo Narrado. Ele postou no Instagram dele essa questão aqui. Aqui nós temos o mesmo bloco que eles estão em aceleração nula, ou seja, eles ou estão parados ou estão em velocidade constante, mas bora assumir que eles estão parados, ou em repouso, né, como a física chama. Aqui a gente tem esse bloco A que ele está amarrado numa corda, só que essa corda aqui ela está presa em um nó com outras duas cordas. Eu não sei se é a mesma corda, mas tudo bem, né? Isso não importa. E aqui no bloco B, a gente tem uma corda pendurando diretamente esse mesmo bloco. A questão quer saber qual dessas cordas aqui vai arrebentar com mais facilidade. Primeiramente, eu vou resolver para B, que está bem mais fácil. A gente já sabe que a aceleração é igual a zero nos dois sistemas, então vou grifar aqui também. Dessa forma, a gente sabe que a força resultante vai ser igual a zero também. O que implica que a soma de todas as forças, a soma vetorial, vai ser igual a zero. Então, quais são as forças que a gente tem aqui? Obviamente, temos a força peso. Deixa eu diminuir essa seta aqui. A força peso, causada pela gravidade e que vai variar dependendo da massa do bloco. E a força de tração, que está sendo causada por essa corda, que é o que está fazendo esse bloco ser pendurado aqui nesse teto. Então vou colocar aqui T de tração. Então isso significa que a soma vetorial da força peso e a força de tração é igual a zero. Só que isso vai significar que os módulos deles são iguais, porque se a soma deles está dando zero e essas forças são opostas, então quer dizer que um tem um módulo do outro. Então vou marcar aqui que o módulo da força peso tem o módulo da força de tração, porque tem, a gente já acabou de ver isso. Por enquanto não mexe em nada. Bora ver aqui no bloco A. Também nós temos a mesma força peso, que esse aqui é o mesmo bloco, só que é amarrado de outra forma. Então vou colocar aqui. Agora repara, como é que a gente vai mexer nessa benção aqui, que tá um monte de nó, sei lá, olha só. A força de tração vai ter o mesmo módulo, mas ela vai apontar para direções diferentes. Bora colocar logo a força de tração daqui. E outras forças aqui de tração que vão ter o mesmo módulo, mas vão apontar para outras direções. Novamente vou colocar aqui o T e o T. Então, bora agrupar todas essas forças de tração e colocar numa só que eu vou chamar de T total. No caso, tração total. Então eu vou somar esses vetores através da famosa regra do polígono, que você coloca a cabeça de um no rabo do outro, a cabeça de um no rabo do outro. Olha só, para você que não lembra, você vai lembrar agora. Eu vou transferir esse vetor aqui, tração, deixa eu colocar vetor pequeno para caber, né? Esse vetor aqui, esse vetor aqui. Ô galera, repara que eles têm o mesmo ângulo, se você reparar bem, ó. Então eles têm o mesmo ângulo. Isso significa que se eu somasse só eles, ia dar um vetor indo para cima, assim como esse vetor T de cima aqui. Mas como não é o caso, a gente tem mais coisa a fazer. Então nesse caso eu vou marcar aqui uma linha pontilhada só para mostrar aqui a soma, como seria a soma só desses dois ângulos. Mas esse vetor T aqui que a gente não pode esquecer, senão a gente vai errar. Então vetor T deixa eu marcar esses dois aqui como T também. Então, galera, perceba que aqui a soma vetorial dessas trações vai resultar num vetor maior, que eu vou chamar esse vetor aqui, maior, de T total. Deixa eu desenhar esse vetor aqui, que ele vai ter mais ou menos esse módulo. Ou melhor, essa intensidade, né? Esse módulo, tanto faz. Deixa eu colocar aqui TT, que seria T total. Então, nesse caso aqui, como vocês podem ver, o vetor T total, ele é a soma vetorial desses três vetores de tração. Agora, uma coisa que muita gente vai se confundir e vai achar que esse vetor T vai ser, quer dizer, o módulo dele vai ser o triplo do módulo do vetor T. Só que não é. Quando que seria? Seria se esses dois vetores T e esse T aqui, esses dois aqui, eles estivessem em linha reta, assim, e na mesma direção e sentido que esse vetor T de cima aqui. Como não é o caso,
A gente só pode falar que o vetor TT é maior do que essa soma, é maior do que o vetor T, querendo ou não, né? Porque a gente acabou de somar. Então, nesse caso, o vetor TT, no caso aqui, a gente sabe que se a aceleração ela é igual a zero, a força resultante também é igual a zero. Deixa eu marcar aqui, calma. Força resultante é igual a zero. O que significa que a soma vetorial entre TT e o vetor da força peso vai ser igual a zero. Então eu vou colocar TT mais P é igual a zero. Então, se a gente só falar dos módulos, a gente sabe que o módulo de TT é igual ao módulo de P. Só que a gente tem um porém. Esses blocos aqui eu já falei que eles têm a mesma massa, né? Então a força peso deles vai ser a mesma. Só que olha só a diferença aqui. No caso B, a gente sabe que a força peso, o módulo dela tem o mesmo módulo que a tração. Só que aqui ele tem o mesmo módulo que, no caso A, ele tem o mesmo módulo que a força tração total, que no caso é a soma vetorial das três trações T aqui. Ou seja, a força de tração de cada uma dessas cordas, cada uma dessas divisões aqui, ela vai ser menor do que deveria, o que significa que essa relação aqui ela é mais estável, porque a gente só tem uma corda que a força dela a força da tração vai ser a mesma que a da força peso. Aqui a gente vai estar tendo que dividir essa tração aqui quer dizer, no caso, o módulo dela da tração total, ela vai ser o mesmo que o da força peso, só que a força da tração de cada uma das cordas, apesar de ser igual, vai ser menor do que deveria, assim ocasionando no maior risco dela se romper, dela arrebentar. Então, nesse caso, essa relação aqui é mais... Nossa, eu não vou nem escrever. Ela é mais estável, enquanto essa daqui é menos estável, porque a força-peso ela só é igual à tração total, no caso o módulo, não a tração de cada uma das cordas. Ou seja, essa daqui tem uma tendência menor a se romper do que essa, ou seja, essa daqui vai arrebentar mais fácil. Então, qual corda arrebenta mais fácil? A do sistema A. Meu Deus, que lápis ruim, meu Deus. Então, se você gostou, curte e se inscreve no canal para mais.